E a Anvisa divulgou nota nesta sexta-feira rebatendo as declarações do presidente Jair Bolsonaro na live de ontem. Após a aprovação da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, o presidente pediu para que fossem divulgados os nomes dos envolvidos na decisão, alegando que a vacina ainda é experimental. A Agência de Vigilância Sanitária disse que repele qualquer ameaça, explícita ou velada, que venha a constranger as atividades regulatórias. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que ouviu a comunidade científica e que espera uma decisão rápida do Ministério da Saúde sobre o tema. Zé. Olha, a Anvisa não determina e muito menos sugere a aplicação de vacinas. Ela aprova ou não aprova. E não adianta ficar com pruridos, não, sobre o pedido do presidente de revelar os nomes dos diretores que votaram de um jeito ou de outro, né? Porque é a função deles. Os integrantes ali da Anvisa, recentemente, em 2011, foi aprovado no Congresso Nacional lá um projeto que regulamenta a Anvisa e dá poderes especiais, né? É uma autarquia, não é órgão do governo, tem mandato. Barra Torres foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, é um militar, mas ele tem uma estabilidade, ou seja, um mandato, como todas as agências reguladoras, é a Anvisa. Eu acredito muito na Anvisa, muito séria, tem um corpo técnico muito bom e tem prestado um bom serviço, né? Não é só vacina, a Anvisa aprova desde alimentação, bebidas, medicamentos, cosméticos, enfim, tem uma grande responsabilidade. É formada por setores que representam médicos, sindicatos médicos, setor de saúde, né, inclusive hospitais particulares. Então, é muito bem formada esta entidade, repito, uma autarquia independente, uma agência reguladora, onde os diretores têm mandato. Eles têm mandato para assumir essa responsabilidade. Eles têm mandato exatamente para não ceder a pressões indevidas. Não é pressões, é apenas comentários. Eles têm que explicar. E foi isso que fez hoje o Barra Torres. Mas ele passou do ponto. Ele agrediu o presidente, agrediu o governo e passou do ponto. Não se pode impor a vontade da Anvisa. A Anvisa tem uma grande responsabilidade de aprovar ou não aprovar. Aprovou e pronto. Aí cabe ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, determinar se haverá e quando haverá a vacinação. Entendo que haverá a oferta das vacinas. A família, o poder familiar, hoje, legalmente, quem decide pela criança. Decide a saúde, a educação, a alimentação, inclusive fala lá em sustento, né? Então, o poder familiar, que antigamente era o pátrio poder, hoje é o poder familiar, é que decide o que fazer. A Anvisa apenas aprovou. A novidade nesse processo aí é a seguinte, o crescimento da Anvisa a ponto de responder e ameaçar um presidente da República. Eu conversei sobre esse assunto, que nos últimos meses a Anvisa vem atritando com o governo, né? E o entendimento era o seguinte, de que diretores da Anvisa estavam mesmo questionando o governo, questionando o ministro da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro, mas não o Barra Torres. Hoje eu vi um Barra Torres muito agressivo contra o presidente Bolsonaro e muito aliado com diretores da Anvisa que já declararam mesmo que estão contra o governo. Esta é uma novidade, a fala do presidente em nome da Anvisa e em nome dos funcionários da Anvisa. Portanto, essa história da vacina, cabe à Anvisa aprovar ou não. A aplicação, a oferta, tem que ser uma determinação do ministro da Saúde, que tem que ouvir a Conitec. A Conitec é que faz esta autorização para a inclusão de novas tecnologias, novos medicamentos. Então, calma. Como o Tancredo disse, se me empurrar, eu dou um passo atrás. Não pode pressionar o governo assim. Nem a Pfizer tem vacinas disponíveis para serem vendidas, para se ter uma ideia. E aproveitam isso para dizer que o governo não quer vacinar. Quer ofertar. Agora, cada um decida o que fazer. E a pergunta, a interrogação agora é sobre a vacina nas crianças.
A opinião agora é de Augusto Nunes, já com a gente aqui. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Acho que o Zé resumiu bem aí a discurseira da Anvisa, né? A Anvisa não tem que determinar tantas coisas, não. Está todo mundo agora pensando que é o Supremo, vai além das suas fronteiras aí, tudo bem, né? Dá palpite em tudo. O general agora está assumindo o comando de tropa, a tropa da Anvisa. É cada um no seu lugar, né? O Brasil está inteiramente do avesso. Cada um todo mundo se mete em atribuições dos outros e não faz bem as suas. É isso. Diga, Ana. Bom, Vitor, normalmente eu tento ser assim bem rápida, né, não ficar tomando muito tempo aqui, né, dos meus colegas, mas eu acho que esse é um assunto muito pertinente, então eu vou pedir desculpa aí para me alongar um pouco, porque o Barra Torres ele fala, né, de comunidade científica, por exemplo, e aí fica o questionamento: que comunidade científica? Quem? Porque a comunidade científica não tem unanimidade, absolutamente nenhuma unanimidade em relação à vacinação para crianças. Muito pelo contrário, existem médicos aí sérios, muito preocupados com essa vacinação em massa em crianças, né? Só para lembrar, por exemplo, que o próprio painel do FDA aqui nos Estados Unidos, o painel de consultores, né, de conselheiros do FDA, votou por 18-2 contra a liberação de vacinação para crianças e adolescentes, e mesmo assim o FDA foi lá e liberou a vacina da Pfizer para crianças e adolescentes. E aí fica o questionamento, né, em relação a reações adversas em crianças e adolescentes. A Pfizer tem contrato aí mundial com absolutamente todos os países aos quais o laboratório vendeu a vacina, que a Pfizer não se responsabiliza por reações adversas. A Anvisa vai se responsabilizar por reações adversas, graves ou moderadas em relação às crianças. Mais uma coisa que não custa a gente lembrar: os relatórios da Pfizer no site da FDA, os relatórios finais, eles serão concluídos em 2023, 2024, 2025 e 2026. E a própria FDA pediu aí um juiz federal que todos os relatórios em relação à vacina contra a Covid-19 eles ficassem em sigilo até 2076. E aí fica o questionamento: por quê? Eu só quero ler, Vitor, a transcrição que eu comentei essa semana do Dr. Robert Malone. Fez um vídeo. Dr. Robert Malone, ele é imunologista, virologista, biólogo molecular e inventor da técnica vacinal do RNA mensageiro. Ele trabalha com vacinas há mais de 30 anos. E ele soltou um vídeo essa semana e o vídeo aí viralizou, porque é um cientista extremamente sério em relação à vacinação, e que ele diz o seguinte: meu nome é Robert Malone e estou falando com você como pai, avô, médico e cientista. Eu mantenho essa declaração com uma carreira dedicada à pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Estou vacinado contra a Covid e geralmente sou pró-vacina. Dediquei toda a minha carreira ao desenvolvimento de maneiras seguras e eficazes de prevenir e tratar doenças infecciosas. Antes de você injetar em seu filho uma decisão que é irreversível, eu queria que você conhecesse os fatos científicos sobre esta vacina genética que é baseada na tecnologia vacinal de RNA mensageiro que eu criei. Existem 3 questões que os pais precisam entender antes de tomar uma decisão irreversível. A primeira é que é um gene viral. Um gene viral será injetado nas células de seus filhos. Este gene força o corpo de seu filho a produzir proteínas tóxicas spike. Essas proteínas costumam causar danos permanentes nos órgãos críticos das crianças, incluindo o cérebro e sistema nervoso, coração e vasos sanguíneos, incluindo coágulos sanguíneos e seu sistema reprodutivo. Continua o Dr. Robert Malone. E esta vacina pode desencadear mudanças fundamentais em seu sistema imunológico.
O mais alarmante sobre isso é que, uma vez ocorridos, esses danos, eles são irreparáveis. Você não pode consertar as lesões dentro do cérebro. Você não pode reparar as cicatrizes no tecido cardíaco. Você não pode reparar um sistema imunológico redefinido geneticamente. Esta vacina pode causar danos reprodutivos que podem afetar gerações futuras de sua família. A segunda coisa que você precisa saber é o fato de que essa nova tecnologia não foi testada de forma adequada. Precisamos de pelo menos 5 anos de testes e pesquisas antes de podermos realmente entender os riscos associados à nova tecnologia. Já está quase no final, Vitor. Prejuízos e riscos de novos medicamentos costumam ser revelados muitos anos depois. Pergunte a si mesmo se deseja que seu próprio filho faça parte do experimento médico mais radical da história. Um último ponto. O motivo pelo qual estão sugerindo vacinar seu filho é uma mentira. Seus filhos não representam perigo para pais e avós. Na verdade, é o oposto. A imunidade deles após obter Covid é fundamental para salvar sua família, se não o mundo, dessa doença. Em resumo, não há benefício para seus filhos ou para sua família em vacinar seus filhos contra os pequenos riscos dos vírus para crianças e adolescentes saudáveis. A análise de risco-benefício da vacina para crianças não está nem perto. Como pai e avô e cientista, minha recomendação a você é resistir e lutar para proteger seus filhos. Aí o Dr. Robert Malone também fala, nas redes sociais dele, que ele defende a vacina para grupos de risco, crianças com comorbidades, adolescentes com comorbidades nos grupos de riscos, idosos, mas que crianças e adolescentes saudáveis não necessitam de uma vacina que é, nas palavras do Dr. Robert Malone, o inventor da técnica vacinal de RNA mensageiro, ainda uma vacina experimental. Fiuza. Pois é, Vitor, eu não entendo quem é que quer transformar este assunto em tabu. Estão querendo transformar em tabu. O que é o tabu? Você não pode discutir. Vocês estão à vontade, fingindo que o assunto destas vacinas em desenvolvimento não tem controvérsia? Vocês estão à vontade com isso? Aí vem essa valentia, aí vem essa gritaria, esse espírito reacionário que impede a discussão de uma substância em desenvolvimento, cheia ainda de dúvidas, de controvérsias. Eu não entendo quem é que está interessado em transformar em tabu, em calar a livre circulação de ideias, que é a mãe do conhecimento e da ciência. Eu vou começar lendo, já que nós estamos falando de incertezas, vou começar lendo aqui é rápido, é bem rapidinho, não fiquem preocupados não, esse assunto é ruim, eu também não gosto. Um capítulo, sabe de quem? Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Essa cujo o presidente está aí, como é que eu vou dizer, está aí nervoso, não querendo, como se o assunto fosse pacificado. Vacinar criança contra a Covid com a vacina em desenvolvimento, como se isso fosse pacificado. Começam a gritar. Não adianta gritar. Vocês têm uma responsabilidade muito grande e vocês vão ter que assumir essa responsabilidade. Então, eu vou ler 2 pontos aqui, muito breves, do documento que autoriza esta vacina da Pfizer em caráter definitivo no Brasil. O ponto 3.3.4 diz o seguinte: não foi possível concluir qual o grau de eficácia da vacina contra a Covid-19 grave. Começa daí. Vocês vão vacinar crianças com todos os riscos desconhecidos com uma vacina que vocês reconhecem aqui. Não tem eficácia atestada em caso de Covid grave. Outro ponto que eu considero pior.
a eficácia e a segurança da vacina em longo prazo não foram estabelecidas. Ora, são crianças. Nós estamos falando de longo prazo, e o longo prazo das crianças é o mais longo de todos. Vou reler. A eficácia e a segurança dessa vacina em longo prazo não foram estabelecidas. Agora, vocês estão à vontade. Então, eu vou ler um outro ponto, é muito rápido, só para concluir. Esse está registrado na FDA, que é a Anvisa norte-americana, né? E é, evidentemente, proveniente de estudos do próprio fabricante, que diz o seguinte: o número de participantes do atual programa de desenvolvimento clínico é muito pequeno para detectar qualquer risco potencial de miocardite, já falamos aqui, inflamação cardíaca associada à vacinação. A segurança a longo prazo da vacina contra a Covid-19 em participantes de 5 a 12 anos será estudada em 5 estudos de segurança. Em 5 estudos de segurança pós-autorização, incluindo um estudo de acompanhamento de 5 anos. 5 anos, para avaliar as sequelas a longo prazo da miocardite, pericardite pós-vacinação. Quero perguntar o seguinte ao senhor Barra Torres, ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à classe médica, a todos os responsáveis por este conjunto de regras, né, que está nos levando a essa campanha de vacinação de crianças. Quem é que vai se responsabilizar, por exemplo, durante esses 5 anos de aferições de riscos desconhecidos? Quem é que vai afiançar a saúde das crianças nesse período? Quem é que vai assinar esse seguro de vida e de saúde? Eu respondo a vocês. Todos acham que ninguém vai se responsabilizar, né? Juridicamente é isso que está acontecendo. Ninguém é responsável por nada que aconteça. Vocês estão à vontade com esse nível de aventura? Isso é aventura. Nós precisamos chamar de aventura. Com esse nível de risco desconhecido. Pois bem, qual é a taxa de mortalidade nessa faixa etária? Eu vou dar aqui uma taxa de mortalidade de 0 a 19 anos. Nós estamos falando de 5 a 12. 0 a 19 anos. Segundo John Ioannidis, de Stanford, um levantamento reconhecidamente competente, é claro que é uma média mundial, é de 0,0027. Então, eu pergunto, quem é que atestou o risco-benefício dessa vacina para crianças? Eu mesmo respondo, ninguém atestou. Não existe em lugar nenhum do mundo, não existe da FDA, não existe na Anvisa, não existe em parte alguma do mundo este atestado de risco-benefício. Então, se não existe isso, por que estão partindo para essa vacinação? Estão partindo para uma aventura. E eu quero perguntar, como sempre, eu só trago dúvidas. Eu só trago as dúvidas, e elas são muitas nesse caso. Eu quero perguntar, a quem interessa transformar esse assunto em tabu? A quem interessa fingir que não há controvérsia? E quem é que vai responder se este caminhão de incerteza se transformar em problemas muito sérios à frente? Algo mais, Augusto? Eu queria acrescentar um comentário. Só é o seguinte, respondendo ao Guilherme, né? Interessa aos laboratórios, né, Guilherme? Ganharam uma grana tremenda aí, tem de garantir o público para o próximo ano. Acho que a vacina não pode ser obrigatória. A ciência tem de conter o dissenso normal, não é para ficar bravo com isso. Por quê? Porque há pouco tempo estavam dizendo que crianças não precisavam ser vacinadas porque o índice de transmissibilidade é ridículo. Mudou? Por que precisa tornar obrigatório agora para a criança? Não deve ser obrigatória a vacina para ninguém. E digo isso com a tranquilidade de quem tomou a vacina. Tomei as 2 doses da Coronavac. Como eu digo sempre, eu vou repetir aqui, me considero meio vacinado. E é o seguinte, tem de examinar, sim,
casos em que houve consequências da vacina, da aplicação da vacina, que pioraram a saúde ou até mataram pessoas, por que não? Isso acontece com vacinas já testadas há muito tempo, examinadas, por que não aconteceria com essa ainda em aperfeiçoamento? Eu vou apresentar na segunda-feira, não agora, o caso de um amigo meu que mora no Porto e que a mulher, depois de vacinada com a Pfizer, teve consequências, começou a sofrer, né, consequências muito graves. Ele foi atrás dos dados, conseguiu provar que ocorreram 125 casos semelhantes no Porto, a cidade do Porto, em Portugal. Tá? Os médicos são instruídos para não falar sobre isso. Agora, por que não podemos discutir? Por que não podemos duvidar? Quem quiser, toma. Quem não quiser, não toma. Porque já se provou que o passaporte vacinal, outra bobagem, não é garantia para ninguém. Porque o vacinado, e isso todos sabem, pode ser contaminado e pode transmitir. Simples assim. Segundo eu falo desse caso,